Bruno Lohance, um amigo em comum que nós temos, e repórter que foi da Nova Geração e tal, dizia que você era um cara muito generoso. Inclusive, você passava até grandes pautas que você podia ainda mais ter seu nome, apesar de você já ser consagrado, e você passava pra molecada nova, inclusive estagiários e tal. Dessa generosidade veio esse apelido de presidente, o respeito por todo mundo e o carinho por todo mundo, de todo mundo por você? Não, assim, eu não fui... Eu acho que o mosquitinho da televisão, assim, nunca... Apesar de eu ficar tantos anos lá, nunca me picou, eu nunca fui vaidoso com isso. E havia um momento ou outro, assim, que eu via uma pauta e achava que era mais a cara de um outro repórter do que a minha. Então eu achava natural, por que eu tenho que fazer isso e tal? Eu acho que o fulano vai fazer melhor que eu, ele tem esse caminho. Eu me lembro quando o Thiago Life assumiu o Globo Esporte, ele percebia que era um cara mais raiz, mais sério, que eu não era muito da gracinha e tal. Então tinha pauta que não ia combinar comigo, não era meu perfil. E assim também com os outros lá, eu nunca tive essa vaidade de falar, não, eu que fiz essa matéria, que fiz aquilo outro. Até hoje eu vou nas faculdades e eu tenho que explicar para os estudantes que me perguntam sempre, que são duas coisas que o cara mete o Wikipedia lá e vê. Uma que o Milton Neves uma vez escreveu, que eu tenho 8.000 garrafas de vinho. Isso é verdade, pelo amor de Deus, já tomei 30 mil. E que eu caçava borboletas no Caçava borboletas. As coisas do Milton Neves. Minha cabeça grande. Por onde anda, Mauro Naves? Caçando borboleta. Tem mesmo. E bebendo um dos 8.000 vinhos que tem na adega. E a outra coisa é ter feito a última matéria com a Ayrton Senna no Brasil. Isso é uma coisa que todo mundo que eu vou e tal pergunta. Aí eu tenho que explicar. Eu fiz a última reportagem no Brasil com a Ayrton Senna. Fiz, se olhar o horário ali e tal. Por quê? Vou explicar rapidinho. O Ayrton Senna correu em 94 aqui no Brasil, tentando alcançar o Schumacher, e rodou, saiu da pista, o carro morreu, saiu da grama. Isso foi num domingo, a corrida. Aí na segunda-feira ele lançou a Audi no Brasil, o carro. Foi ele que trouxe a Audi. Ficou 10 anos com a família e depois a Audi pegou de volta. Então, segunda e terça, ele se dedicou ao lançamento da Audi. Na quarta-feira, ele foi a Interlagos dar uma entrevista sobre a corrida, sobre piloto, que segunda e terça ele estava cuidando de business. Nesta entrevista, ficou combinado que eu daria 2 voltas no autódromo com ele dentro do carro para ele explicar como é que deu aquela derrapada. Então, o que aconteceu? Todo mundo chegou 2 horas da tarde para a entrevista, ele sentou, deu entrevista para todo mundo, a assessoria entregou um reloginho de brinde para todo mundo e tal, e eu cheguei 3 e pouco, porque eu sabia que eu ia esperar acabar para fazer a minha parte. Aí, quando nós chegamos, ele ainda falou, essa turma aqui é atrasada, como sempre, não sei o quê, mandou buscar os relógios. Aí o reloginho que eu tenho, eu recebi da mão do Ayrton Senna, que eu nunca usei, tá lá em casa, azulzinho. E o cinegrafista também, que era o Vanderlei Serbonchini, e o PJ. Aí acabou, nós fomos pra pista. E eu dei 2 voltas com o Ayrton Senna, morrendo de medo, segurando ali naquele negocinho Puta ali. Que pariu. Puta que pariu, por quê? Você imagina, profissional do jeito que ele era, num carro normal, mas enfim, dando 230... na reta e vai chegando aquela plaquinha, né, que tem que frear, né, 300, 200, 150, 50, para aí, você não é o Barrichello não, você tá pensando que você é bom assim e tal, e passei o aperto danado, aí por que 2 voltas? Uma com o cinegrafista dentro, que tem só esse pedacinho no YouTube, é uma pena, a gente falando, que ele fala aqui, eu cheguei, puxei a marcha, não sei o quê, e aí o carro morreu. Ele puxa o freio de mão e o carro comum também morre. E assim, a gente tinha muita liberdade. Falei, você é ruim mesmo, hein? Você é ruim de até nesse braço, carro. Né? Tal. Aí o cinegrafista saiu do carro para fazer a volta por fora, filmar pro pai. Nós demos mais uma volta e tal. E ele, a Globo bem podia ter trazido uma loira para me entrevistar, brincando que ele tinha uma paixão antiga lá, Eu falei, se fosse o Barrichello, um cara bom, vinha, né? Mas você... Tal. Então, assim, essas brincadeiras, e eu perdi. Você imagina se eu tenho 1 hora gravada com o Senna. Por quê? Ele sai dali, pega o helicóptero, vai para Guarulhos, pega o avião e vai para a Europa. Certo. Então, olhando o horário, foi a última aqui no Brasil, uma entrevista. Possível, porque né? um mês depois ele morre lá, é óbvio que lá ele deu entrevistas, etc. Sim. Mas aqui no Brasil foi isso que aconteceu.